Foi o primeiro carro de produção em série com motor V16 do mundo. Quando a Cadillac lançou o V16 em 1930, ela chocou o mundo. Nenhuma outra fabricante tinha feito um carro com motor V16 para produção em série até aquele momento. Isso significava que ele não era um carro experimental, protótipo ou feito sob encomenda. Era um modelo oficial do catálogo da marca. O motor V16 tinha exatos 7,4 litros e produzia cerca de 165 cavalos de potência, o que era um número absolutamente impressionante para a época. O principal objetivo da Cadillac era criar um carro tão suave, tão refinado e tão poderoso que superasse tudo o que existia no mercado. E conseguiu! O V16 era incrivelmente silencioso, suave e equilibrado. O motor tinha tanta força que parecia empurrar o carro com menor esforço, mesmo com o peso enorme da carroceria. O segredo estava no equilíbrio natural de um motor com 16 cilindros em V, algo que distribuía perfeitamente as forças internas, tornando o funcionamento mais macio que qualquer outro carro. Isso fez do Cadillac V16 um marco na história da engenharia automotiva, e até hoje ele é lembrado como o pioneiro que elevou os padrões da indústria mundial. 2. Cada carro era personalizado à mão e os modelos eram verdadeiras obras de arte. Diferente dos carros de produção em massa, o Cadillac V16 era montado quase inteiramente à mão, com atenção especial a cada detalhe. Na verdade, a Cadillac vendia apenas o chassi e o motor. A carroceria era feita sob medida pelas chamadas carrozarias ou coachuilders, empresas especializadas que criavam o desenho externo e o acabamento interno de acordo com o gosto do cliente. Entre as mais famosas estavam a Fleetwood e a Fisher, que criavam limusines, coupés, sedãs, roadsters e até modelos de uso cerimonial. Os materiais usados eram os melhores possíveis: madeira nobre, metais polidos, detalhes cromados, bancos de couro costurados à mão, painéis de instrumentos decorados e tapetes espessos. Cada unidade do V16 era única. Nenhuma era igual à outra, e muitas tinham elementos pessoais, como brasões de famílias ricas, iniciais bordadas ou peças decorativas exclusivas. Isso fazia do Cadillac V16 um carro de elite, voltado à realeza, ao cinema e aos grandes empresários da época. Ter um Cadillac V16 era como ter um iate ou uma mansão, um símbolo definitivo de status e poder. Seu valor cultural e artístico é tão alto que muitos modelos estão hoje em museus ou coleções privadas milionárias. 3. Foi o carro mais luxuoso dos Estados Unidos durante a Grande Depressão. Lançar o Cadillac V16 em 1930 foi um ato de coragem e de ousadia. Isso porque ele surgiu justamente no início da Grande Depressão, um dos piores períodos econômicos da história dos Estados Unidos. Enquanto milhões de pessoas enfrentavam desemprego e pobreza, a Cadillac apostava em um carro de extremo luxo, feito para os milionários que ainda mantinham fortuna e estilo de vida elevado. Apesar do momento econômico difícil, o V16 teve uma boa recepção inicial, principalmente entre celebridades de Hollywood, magnatas e membros da alta sociedade. Ele era o tipo de carro que passava uma mensagem clara: eu sou alguém muito importante. Mesmo com preços que chegavam ao dobro ou triplo dos carros comuns, a Cadillac acreditava que ainda existia espaço no mercado para um carro tão exclusivo. E estava certa. O V16 manteve sua produção por mais de uma década, até 1940. Durante esse tempo, foi o carro mais caro, mais sofisticado e mais poderoso dos Estados Unidos, e talvez do mundo. Ele virou um símbolo de resistência do luxo em tempos difíceis. Em um mundo em crise, o Cadillac V16 lembrava que ainda existia glamour, elegância e engenharia no seu mais alto nível. 4. O motor tinha funcionamento tão suave que alguns donos achavam que ele estava desligado. Um dos maiores feitos técnicos do Cadillac V16 era o seu nível de suavidade e silêncio. Ao ligar o carro, o motorista quase não sentia o motor entrar em funcionamento. Ele era tão equilibrado, tão bem ajustado, que não tremia e nem fazia barulho forte. O som era tão discreto que, muitas vezes, donos e mecânicos chegavam a duvidar se o motor estava realmente ligado. Algumas histórias da época contam que valetes e motoristas davam partida 2 vezes por engano, sem perceber que o carro já estava ligado. Isso era resultado direto da engenharia de precisão da Cadillac.
Os pistões, válvulas, virabrequim e todo o conjunto mecânico trabalhavam em sincronia perfeita. E o V16 ainda tinha uma vantagem sobre os motores V8 comuns. Ao distribuir o trabalho por mais cilindros, o esforço de cada componente era menor, reduzindo vibrações e aumentando a vida útil. Além disso, o carro oferecia aceleração fluida, sem trancos, e era incrivelmente silencioso até mesmo em altas velocidades. Essa experiência de condução sem ruídos nem vibrações fez com que muitos considerassem o V16 o carro mais confortável e refinado já criado até então, e seu motor virou uma verdadeira lenda entre os engenheiros. 5. Só 4.000 unidades foram produzidas e hoje é um dos carros mais raros do mundo. Mesmo com toda sua fama, o Cadillac V16 nunca foi feito para ser um carro comum. Ele era extremamente caro, luxuoso e exclusivo. Por isso, entre 1930 e 1940, apenas cerca de 4.076 unidades foram produzidas. Esse número é muito baixo se comparado aos padrões da indústria automotiva, o que mostra como o V16 era um produto voltado a um público muito restrito. A produção foi encerrada com o início da Segunda Guerra Mundial, quando a Cadillac passou a se concentrar em veículos militares e utilitários. Desde então, o V16 virou um tesouro entre os colecionadores. Muitos dos modelos originais se perderam com o tempo, foram destruídos ou tiveram peças trocadas. Hoje, estima-se que menos de 500 exemplares sobrevivam em condições originais, e alguns estão em museus como o Petersen Museum, o Smithsonian e o Henry Ford Museum. Outros poucos ainda são vistos em desfiles, exposições e eventos de carros clássicos, geralmente restaurados com extremo cuidado. Devido à sua raridade e valor histórico, um Cadillac V16 bem conservado pode valer facilmente mais de $1 milhão, dependendo da versão e da carroceria. Ele é, sem dúvida, uma das máquinas mais raras e valiosas já feitas pela Cadillac, e um símbolo eterno do luxo americano. O Cadillac V16 não foi apenas um carro, foi um dos maiores feitos da história da indústria automobilística. Com um motor único, suave e poderoso, um nível de acabamento artesanal altíssimo e uma exclusividade sem igual, ele se tornou sinônimo de luxo absoluto. Foi o primeiro do mundo com motor V16 em série, ofereceu conforto incomparável e ainda virou um símbolo de bom gosto, elegância e poder em uma época marcada por dificuldades econômicas. Cada unidade era única, feita para impressionar e durar. Mesmo décadas depois do fim da produção, o Cadillac V16 continua sendo um marco, uma lenda entre colecionadores e entusiastas. Ele mostra como a engenharia e o design podem se unir para criar algo realmente eterno. Por tudo isso, o V16 segue como um ícone intocável da Cadillac e um dos automóveis mais lendários já construídos na história do século XX. E você, teria um desse em casa? Comente e inscreva-se!